Olha só, meu querido amigo, tem a ver espiritualmente, sim, que você é um ente integral, você é um ente uno, você é corpo, alma e espírito. E não estou dizendo que é espiritual na perspectiva do candomblé, nem na que você me perguntou, tendo como referência o candomblé. Na perspectiva do candomblé, seria a sua vida espiritual, a sua vida financeira fica atrapalhada toda vez que você para de frequentar o candomblé, não é isso? E aí a interpretação lá é que aqueles que te abençoam, te guiam, te ajudam, se retiraram da sua vida porque você deixou de cumprir obrigações e de manter relações explícitas com eles, aí viria o seu insucesso nessa área. E a isso eles chamam de interferência espiritual. Quando eu estou dizendo a você que tem interferência espiritual, estou falando de outra coisa. Eu estou falando da sua mente. Eu estou falando da sua alma. Eu estou falando das suas crenças. Eu estou falando da projeção filosófica das suas superstições. Eu estou falando da sua produção mental. Eu estou falando da sua expectativa antecipada de que a qualquer momento vai acontecer isso, porque não é a primeira vez, você disse, que você faz essa associação entre parar as práticas do candomblé e sofrer um refluxo financeiro. Não é a primeira vez. Você mesmo fez essa leitura, você fez essa associação, você construiu essa corrente, esse vínculo. Então agora, 3 meses atrás, você começou de novo a ouvir o Evangelho. Quem sabe está aqui me assistindo, vendo o papo de graça, se interessou, falou, é isso mesmo, vou parar e vou prosseguir, porque esse é um Evangelho que parece Evangelho, parece com coisas de Deus, de Jesus, é simples. Deixa eu me dar essa chance de aprender aqui um pouco. Mas por outro lado, tem essa latência, esse latejamento constante. Você é um homem de crenças. Portanto, existe o poder da credulidade em você e existe o poder imanente da expectativa. É impossível alguém praticar a espiritualidade do candomblé e não existir sob estado de expectativa. Assim como é impossível praticar uma espiritualidade pentecostal ou neopentecostal e não viver em estado permanente de expectativa. São espiritualidades de expectativa. E de expectativas midiáticas, rápidas, intensas, diretas. São espiritualidades de barganha. Eu boto, eu recebo, eu tiro, eu escoo, eu invisto, eu sou remunerado, eu não invisto, eu não tenho dividendos. Isso é a lógica do candomblé, como é a lógica do pentecostalismo, como é a lógica de todas as religiões da terra. Então, você já carrega essa expectativa dentro de você, de modo que é impossível que você mesmo não deflagre o processo de estancamento desses fluxos de produção. Isso acontece de maneiras tão sutis e a partir de auto-boicotes tão imperceptíveis às vezes, que são pequenas procrastinações aqui, que são delírios acolá, que são atitudes perdulárias ou preguiçosas que devagar a gente vai espalhando no caminho da gente. Ou, em outras vezes, meu amigo, o que acontece numa hora como essa é que o indivíduo não se dá conta, por exemplo, no momento atual, de que você tomou a decisão que você tomou de fazer essa mudança espiritual justamente na hora em que a Dilma tomou as mesmas decisões. Isso. Em que o mercado de trabalho se retraiu,
se contraiu uma barbaridade, uma quantidade enorme de pessoas se desempregando. Eu tenho um filho que trabalha no comércio, ele disse que na prática para ele caiu 50%. Tem gente reduzindo a vida a 40% do que era, 50% do que era, do que podia, do que tinha, não tem mais, de repente. Então fica uma covardia também muito grande você juntar um histórico de expectativa de barganha espiritual. Que se está no candomblé, os deuses do candomblé me favorecerão. Se eu não estou, eu não conto com aquela contribuição, colaboração. Como eu parei, eles não estão colaborando. E agora eu estou seguindo o evangelho, mas Jesus não funciona para mim como os deuses do candomblé. De modo que eu estou entrando de novo numa outra fase de estiamento financeiro, porque eu deixei de ir ao candomblé. E você nem percebe que esse estiamento financeiro que está acontecendo para você aconteceu também, coincidentemente, para o país inteiro, que não deixou de ir a candomblé nenhum. Então eu acredito que nas vezes anteriores você ajudou a deflagrar o processo, porque na sua mente, me diga, se você não é profundamente condicionado com a barganha, e se você não carrega o temor interior de que não alimentar os deuses, não haverá o despacho em seu favor. Ora, depois de anos e anos e anos operando com uma espiritualidade que carrega esse tipo de expectativa, chegando no Evangelho, coincidentemente numa hora em que o país inteiro está em crise, e tragicamente, usando você o critério financeiro, a categoria financeira para ser aquela superior, pela qual você julga se as coisas estão indo bem ou estão indo mal, acontecer isso e juntar essas conclusões é uma covardia enorme em relação ao Evangelho, que não te promete riqueza, que não promete que se você andar com Jesus vai melhorar mais financeiramente do que no candomblé, não promete nada disso. Só promete que você será salvo. Só promete que os seus pecados estão perdoados. Só promete que espírito nenhum mais vai fazer a tua cabeça. Só promete que você vai ganhar a solidez de caráter, de consciência e de fé para não temer mais mal nenhum. Só promete que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Só promete que o homem de fato próspero é aquele que aprende a não ter e não fazer mais nenhuma barganha de nenhuma natureza, nem com Deus, nem com qualquer dimensão, ou espírito, ou entidade, ou quem quer que seja, porque carrega no coração um hino sem volta, uma dedicação sem retrocesso, um pacto que não fui eu que fiz, que eu aceitei apenas que fosse feito comigo e eu pedi, me inclua nele. E nesse pacto, nessa convicção, eu digo, a minha prosperidade é uma só. Não é dinheiro, não é saúde, não é força física, não é residencialidade, não é imóvel, não é nada. A minha prosperidade é carregar na alma essa convicção, esse tesouro, que em qualquer momento da vida, tendo muito ou tendo pouco, me faz poder dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. A minha oração é que a sua fé chegue aí, para você não ficar fazendo barganhas, para ver quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Atravessa a tribulação, não olhe para trás, o país está em crise, você vai passar, vai devagar prosperar, como todo aquele que perseverar virá a conseguir. O resto é superstição, que em nome de Jesus eu rogo que seja limpada da sua cabeça hoje, o quanto antes e já. Eu recomendaria, amigo, que você entrasse no meu site, lesse-o todo, escrevesse lá em busca palavra fé, confiança, medo, insegurança, tudo isso. Vai e leia.
bem como pegue o meu livro Sem Barganhas com Deus e leia o quanto antes, para você nunca mais voltar atrás. Não tem mais acordos nem despachos a fazer, nem pactos a concluir. Está tudo quebrado no sangue do Cordeiro, e você está sob ele, protegidaço